Apocalipse capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Quando chegar, tem que durar pouco tempo. A besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito, oferecem à besta o poder, a autoridade que possuem, lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis, que estão com o cordeiro. E o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela, queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, e até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. 2 capítulos dedicados à Babilônia, Apocalipse 17, 18. Isso mostra a importância de a gente entender a ação desta grande cidade, ou deste grande sistema. Cidade é um exemplo de influência, de como influencia a mentalidade, a ideologia. É como que o homem e a ação de Satanás constrói pensamentos, ideologias, influências através de cidades. Grandes cidades influenciam nações. Grandes cidades determinam moda, determinam leis, determinam o que é certo e errado. E a cidade que a Bíblia chama de Babilônia não é uma cidade apenas literal, ainda que algumas cidades, elas parecem que expressam bem o que essa Babilônia é. Mas a Babilônia do Apocalipse, sobretudo, é um sistema, é um símbolo do mundo, desse sistema anti-Deus, desse sistema onde Jesus não é o centro, desse sistema que leva as pessoas a pensar de uma forma sempre que agrade o homem é o centro, antropocêntrica, hedonista, que exalta o prazer,
Você precisa ter prazer, ser feliz, fazer o que você quer, não seja conduzido, guiado por Jesus e muito mais por pessoas de Deus ou igreja. Você precisa ser o dono da sua vida. Isso é o sistema da Babilônia que ensina. É uma grande influência sobre todos os povos. O texto mostra, compara a Babilônia com uma mulher muito bem vestida, mas o texto nos mostra 5 características da Babilônia que nós vamos tentar de maneira mais didática falar. Primeiro, o texto diz que ela é uma prostituta, e aí a partir do versículo 2 fala: venham, vou mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Que águas são essas? Nós já vimos no versículo 18, ou melhor, mais um pouco à frente, né? Não no 18, mas o texto mostra, no 15, mostra que essas águas são os povos, multidões, nações e línguas. Quando a Bíblia fala que essa grande Babilônia é uma prostituta, nós temos uma figura mental de prostituta que não é a única que a Bíblia mostra. A Bíblia chama de prostituição idolatria. Toda adoração a outros deuses é uma prostituição espiritual. Toda vez que nós idolatramos deuses, pessoas, a nós mesmos, toda vez que nós não damos a Deus a honra, a glória, a adoração exclusiva a Ele, nós estamos espiritualmente nos prostituindo, traindo o Senhor. E o texto fala que nós nos prostituímos, ou a Babilônia se prostitui através da idolatria. Fala aí dessa idolatria que ela promove. Por isso, na história da igreja, a grande Babilônia é comparado a qualquer religião, seja cristã, o nome ou não, que promove a idolatria. Há uma prostituição espiritual, por mais bonito que seja, por mais pessoas legais que tenham ali, e boas, e façam boas obras, irmãos, não se engane, quando Jesus não é o centro de uma igreja, ou de uma vida, ali há a prostituição espiritual, uma grande prostituta. No versículo 2 falam que embriagando com vinho os habitantes da terra, influenciando as nações a adorar outros deuses, seja adorar o homem, seja adorar o dinheiro, como a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a Bíblia fala que a avareza, amor ao dinheiro é idolatria, e o excesso de trabalho, que as pessoas hoje ficam escravizadas, o que é isso senão idolatria? Viver uma vida onde a mentalidade, Jesus não é o centro, Jesus não é amado, Jesus não é glorificado, Jesus não há anseio pela volta dele. Amado, nós podemos ser cristãos apóstatas, nós podemos ter nome de evangélicos e sermos simplesmente ateus na prática, evangélicos na teoria. Uma vida onde Jesus não é o centro, a influência da Babilônia está sobre essas pessoas. Idolatria, diz aí o texto sobre sedução, ela é sedutora, ela atrai, ela traz um fascínio tão grande que o anjo chama a atenção de João: por que você está admirado? Gente, esse sistema do mundo, a fama, a mídia, isso traz um fascínio sobre as pessoas, o poder, isso traz um fascínio, e quando mistura isso com religiosidade, seja religiosidade cristã, evangélica, mas quando o homem está sendo exaltado, quando a vaidade, o orgulho está sendo exaltado, não é Jesus, amado, há uma influência do espírito da Babilônia, é igrejas que se promove o nome dela, o nome que está sendo divulgado ali não é o de Jesus, é o nome dela, é o nome do pastor, é o nome do bispo. A Babilônia está ali, o homem está sendo glorificado. Esta mulher, ou esse sistema, influencia as cidades, as nações, com fascínio, embriaguez. Quando a gente pensa em embriaguez, a gente pensa de uma pessoa que bebe álcool, mas as pessoas estão embriagadas hoje com um estilo de vida, onde o centro não é Jesus, é ela mesma, ou são as pessoas, ou a sua vaidade. Segunda característica dessa Babilônia, que ela está montada numa besta, versículo 3, o anjo me transportou, vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres.
O texto já mostrou para a gente o que são essas cabeças e chifres. Não é literal. A gente sabe que os chifres são símbolos de poder, de autoridade. Como que influencia as pessoas. E a gente, às vezes, sendo evangélico, como que a gente é inocente? A gente olha um jogador famoso, a gente fala assim, nossa, Deus está exaltando ele. Quem disse isso para você? Deus pode estar permitindo ele aparecer. Você acha que Deus se impressiona com o futebol de Neymar? Você acha que Deus para assistir Ronaldo, o Cristiano? Você acha que Deus se impressiona com a mídia, com aquilo que te impressiona? A Babilônia, amado, está montada de uma besta. Por quê? A besta, nós vimos, ela representa o poder político, o poder religioso, promovendo os interesses não do Senhor Jesus e do reino de Deus, mas o interesse do homem, o interesse humanista, o homem. Essa besta está montada, ou melhor, essa mulher está montada na besta. O sistema maligno, ele se propaga através da religiosidade, através da política, através de tudo aquilo que a mídia representa, mas Jesus não é o centro. Jesus não está sendo glorificado. Por isso as pessoas têm facilidade para tudo, menos para orar, para buscar Deus, para ler a Bíblia, para jejuar. Isso tudo é muito difícil, né? Mas para a gente perder tempo com tantas coisas que a gente acha que não está perdendo. Você está sendo roubado às vezes e não sabe. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele pode estar roubando o teu tempo, a tua atenção, pode estar roubando o teu coração. Você não está dando o coração inteiro para o Senhor, porque a Babilônia o tempo todo está tentando nos enredar, nos envolver, nos distrair, nos seduzir. Ela está montada na besta. A besta, nós vimos em Apocalipse, sistema religioso e político que controla as pessoas para viverem uma vida onde Jesus não é primazia. Em terceiro lugar, o texto diz que essa mulher, a Babilônia, essa cidade, ou esse sistema, está embriagada com o sangue dos mártires. Olha o versículo 16 aí na sua Bíblia. O texto diz que ela está embriagada, ou melhor, no versículo 16 fala que dos 10 chifres da besta, mas o texto anterior fala dessa embriaguez, no versículo 2, com vinho, ou seja, ela embriaga as pessoas, ela tira as pessoas do seu equilíbrio, tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio, tira o nosso domínio próprio. Amado, onde não há fruto do Espírito, o que está operando é a obra da carne. Se você não consegue controlar o seu tempo de internet, não consegue controlar algumas coisas na sua vida, a obra da carne está em operação. Mas o texto mostra no versículo 16, 6. A minha Bíblia aqui, ela é com aqueles textos tudo colado, então fica mais difícil de destacar. Versículo 6, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Terceira característica da Babilônia, ela persegue todo aquele que é fiel a Jesus. Ela persegue aquele que quer realmente se entregar para Jesus inteiramente. Não é perseguir você porque você é evangélico ou cristão, mas quando se fala da verdadeira vida em Cristo, da verdadeiro evangelho, se eu e você decidimos ser radicais, a palavra radical é ótima, não é ruim não. Radical é alguém que leva a sério até a raiz, que tem raiz. Se eu e você decidimos, eu quero viver para Deus, em santidade, em obediência, esse sistema vai ser incomodado, vai nos perseguir, vai nos criticar, e esse sistema pode estar dentro da própria igreja, pessoas, povos, situações que vão nos perseguir. Basta você falar que quer viver uma vida mais consagrada, mais santa, mais cheia do Espírito Santo, que as pessoas vão olhar para você meio estranho. Nós estranhamos pessoas quando elas são cheias do Espírito. Nós deveríamos estranhar o contrário. Quando nós falamos que temos o Espírito Santo, cantamos, temos uma vida regrada, mas não somos apaixonados por Jesus. Não deixamos a verdade de Deus queimar no nosso coração. Na Inglaterra, alguns anos atrás, no século passado, um homem foi condenado à prisão perpétua, ou melhor, à pena de morte, e disse que no corredor da morte, um sacerdote lia para ele um texto bíblico falando sobre inferno, mas disse que o sacerdote lia friamente,
dizendo que vão ser lançados no inferno, friamente. E aquele homem que estava condenado a morrer, parou e falou: se eu acreditasse nessas palavras que você está lendo, como você diz que acredita, eu não leria dessa maneira, e eu percorreria toda a Inglaterra, anunciando essa palavra, de joelhos, se necessário fosse. E continua. Às vezes nós lemos a palavra, mas não deixamos ela queimar, entrar na gente. Por quê? Porque o sistema da Babilônia, esse sistema mundano, ele tenta nos convencer que basta a gente ir à igreja, acreditar em Jesus e receber as coisas boas que Deus pode nos dar, mas não uma entrega total, radical, apaixonada, que nos leva a uma vida de renúncia, de cruz, uma vida plenamente mergulhada em Deus. Cada dia que passar se tornará mais raro, e nós poderemos assistir as pessoas esfriando espiritualmente, e nós esfriarmos e não percebermos que nós estamos perdendo a nossa aliança com Deus. A Babilônia, ela se embriaga com o sangue dos mártires, ela mata, não só tirando a vida biológica. A Babilônia tenta nos convencer a não ter uma vida plena em Deus, uma vida cheia de Deus. Nós achamos mais normal uma pessoa morna do que uma pessoa cheia do Espírito Santo, por causa da mentalidade da Babilônia. Nós deveríamos olhar para as pessoas cheias do Espírito e falar: eu quero estar assim, cada dia mais, não me comparando com o outro, mas eu sei que Deus quer que eu mergulhe nas águas profundas do Espírito. Eu quero ter intimidade, eu quero conhecer a Deus, e se os meus amigos e os meus irmãos em Cristo ao meu lado não querem, eu vou subir nos lugares mais altos em Deus. Quarto lugar, a Babilônia é uma grande cidade. O texto fala que ela influencia então os reis da terra, todos os povos. No tempo de João, no primeiro século, quando João recebeu essa revelação, a igreja entendia que a Babilônia era Roma, tanto a capital como o Império Romano, que influenciava todas as nações. João e Pedro principalmente, ele usa a palavra Babilônia como um símbolo. Nós sabemos que a Babilônia literal, ela estava onde hoje é o Iraque, lá na Mesopotâmia, mas no Novo Testamento os judeus usavam o nome Babilônia como um nome simbólico para Roma. Por quê? Porque a Babilônia, lá do Antigo Testamento original, ela era conhecida pela sua soberba, pela opulência, pela idolatria, pela imoralidade. Ela era conhecida pela prosperidade financeira, riqueza, cheia de ostentação. Isso que simboliza a Babilônia, o orgulho humano elevado às maiores alturas, e é o que o homem vive hoje. O orgulho humano, o poder, a capacidade humana em todos os sentidos, exaltando o homem. É uma cidade, o texto fala. E aí, na atualidade, o pastor David Wilkerson, antes dele voltar para a casa do pai, alguns anos atrás, o pastor David Wilkerson já está com o Senhor há alguns anos, ele dizia que a grande Babilônia atual é Nova York. Ele falou que o Senhor mostrou a ele, possivelmente, uma das cidades que mais influencia as nações, com tudo que é possível. Mas para nós entendemos que é um sistema, que essas cidades chaves, elas representam essa grande Babilônia, assim como outras cidades norte-americanas, cidades brasileiras como Rio de Janeiro, que promovem o pecado e a iniquidade com um embelezamento tão grande de luzes, de grandes construções, de grandes oportunidades de entretenimento, que as pessoas, mesmo conhecendo a Jesus, ficam encantadas. João ficou encantado. O anjo falou: o que você está admirado, João? Não admira não, ela é admirável, ela é atraente a todos. Nós precisamos amar muito a Jesus para não ser seduzido pela Babilônia. Há uma inclinação nossa, para ficar presa a essa influência do mundo. É uma grande cidade então, que descreve a influência sobre os reis da terra, sobre os líderes, sobre os governantes, sobre os famosos. Ela promove tudo isso, a soberba, a arrogância, a idolatria ao homem, o poder dominante. Nós somos muito seduzidos pelo poder. Se chega alguém perto da gente que tem algum tipo de relevância social, nós já começamos a achar que aquela pessoa é até abençoada por Deus. Se um irmão nosso compra um carro zero, a gente fala: Deus está abençoando. Se o irmão bate o carro, a gente fala: tem pecado.
Você sabe o que é isso? É Babilônia. Pode ter certeza que tem irmãos nossos que não têm bicicleta e são cheios do Espírito Santo, estão debaixo da graça de Deus. E muitos dos nossos irmãos com 2, 3 carros vão para o inferno. Só está indo para o inferno mais rápido, porque está indo de carro novo. Babilônia tenta enganar a gente com os valores, inverter valores. Nós podemos estar na igreja com valores invertidos, queridos. Você pode querer ir para missões por causa de orgulho. Eu posso querer pregar bem para depois receber elogios porque eu falei bem. Eu não estou aqui para falar bem, eu estou aqui para descrever a palavra de Deus. Que a palavra fale ao teu coração, porque quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Em quinto e último lugar, a Babilônia será julgada. O texto é claro dizendo, será julgada, será destruída. Querido, tudo que você e eu admiramos desta terra que não glorifica Jesus, será destruído, será extinto, acabará. É bom a gente ler a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. É aquela parábola ali, descreve o rico que diante de todos os homens ali era bem-aventurado, era feliz, e realmente Deus, nós não estamos aqui fazendo uma apologia contra dinheiro, contra você ter bens. Deus o abençoou, porque Deus nos abençoou de várias maneiras, mas ele morreu, a Bíblia diz, o rico morreu e foi sepultado. Agora Lázaro morreu e os anjos o levaram. Querido, não se engane, o que você vê é passageiro, transitório, efêmero, enganoso. As verdadeiras riquezas, os verdadeiros valores são aqueles que perduram para a eternidade. Nós podemos ter e devemos trabalhar, e Deus vai nos abençoar também às vezes com bens materiais, mas tudo que é material será destruído. A Bíblia diz, não junteis tesouros na terra, porque ladrão e a traça corroem, mas ajuntai tesouros do céu. A Babilônia será julgada. A Bíblia fala assim, o que Deus fala sobre a Babilônia aqui? Qual é a nossa atitude? Fuja dela, fuja dela. O texto fala várias vezes, fuja da Babilônia, a grande prostituta. Saia, fuja desse sistema. Não se distraia com esse sistema, não se envolva muito com esse sistema, esteja sempre buscando o Espírito Santo. As minhas decisões, o tempo que eu invisto naquilo que eu faço, o Senhor está se agradando. Você tem coragem de perguntar a Deus? Ou você quer continuar no controle da sua vida? Fuja dela, rejeite a comunhão com ela, rejeite o estilo de vida onde o prazer é adorado, o prazer é idolatrado. Isso é a palavrinha que a gente às vezes não está acostumado, né? Hedonismo, é o culto ao prazer, é o que mais as pessoas vivem hoje. Elas fazem o que querem, elas vêm nos cultos que elas gostam, elas cantam as músicas que faz bem a elas, elas vão aos eventos que agradam o seu próprio coração. Hedonismo, prazer meu, e o prazer não é fazer a vontade de Deus. Deus vai nos dar prazeres na vida, irmãos? Muitos, só que os prazeres são sobremesas. Você não pode viver comendo só sobremesa, né? A vida é feita de obediência a Deus, de adoração, e a melhor coisa é quando você tem prazer de agradar a Deus, de estar com o Senhor, prazer na sua palavra, como o Salmo 1, bem-aventurado aquele que tem prazer em meditar de dia e de noite. Quanto mais prazer em Deus, menos prazer no mundo. Quanto mais prazer no mundo, menos prazer em Deus. Uma coisa não caminha junto com a outra. Então o texto mostra aí sobre os 7 chifres nesse contexto. No versículo 9 fala, as 7 cabeças são 7 montes que a mulher está assentada, mostrando que essa Babilônia está assentada sobre 7 montes. Na história, muitos teólogos têm interpretado como a cidade mesmo de Roma, que dá a ideia que Roma tem 7 montes. Hoje, por causa das construções, não dá para ser tão visível. Então alguns acreditam que esses grandes impérios simbolizam essa grande Babilônia. A Babilônia é um sistema, é uma forma de pensar, é um mundanismo, mas ela é bem expressa através das grandes cidades, dos grandes impérios, que influenciam as nações, as multidões, misturando poder religioso, econômico, político, formadores de opinião que zombam do Evangelho. Todas essas forças, o texto fala que ela é revestida de blasfêmias, você percebeu isso no texto? Ou seja, que blasfema contra Deus, ataca os fiéis a Jesus, promove a idolatria do homem, a prostituição, a imoralidade em todos os termos. Tudo isso é a Babilônia. Não seja influenciado por esse mundo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19 diz isso, mas
a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai destruir a Babilônia. A manifestação do poder de Jesus vai destruir as trevas e os seguidores da Babilônia. E quem vai vencer? Quem vai vencer sempre será. Os vencedores serão os que creem em Jesus, que amam a Jesus, que permanecem em Jesus. Apocalipse não é para você se tornar um grande entendedor de todos os símbolos, mas é para nos despertar para amar a Jesus e aborrecer esse mundo e amar a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Oramos para que a Tua palavra se enraize em nós. Como o Senhor mesmo diz em Sua palavra, que ela seja como este alicerce na nossa vida, não apenas lendo, mas praticando a Tua palavra. Nós possamos amar mais o Senhor e discernir as influências da Babilônia contra a nossa vida. Dê a cada um de nós, seus filhos, o discernimento dessa inclinação para o mundo que a nossa carne muitas vezes é afetada. Dê-nos discernimento para vencer a idolatria aos prazeres, o culto a nós mesmos, a toda vaidade, toda distração deste mundo. Senhor Jesus, nos encha do Teu Espírito Santo cada dia mais, de tal maneira que possamos discernir a Babilônia, mas amar o Senhor, amar a Sua vinda e proclamar o Teu Evangelho para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.